Boa noite, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aqui dando um recadinho, né? Começar avisando que a nossa live mudou de horário, vocês estão vendo, tá entrando aqui às 10. A minha proposta inicial desse programa foi fazer as lives às 20 horas, todas as noites. No entanto, ontem o vídeo caiu muitas vezes. A gente achou que fosse energia da meditação, mas hoje conversando nos meus grupos de alunos, eles estavam contando que a internet está muito sobrecarregada, é óbvio, eu não tinha nem parado para pensar nisso. A maioria das pessoas em casa, muita gente fazendo home office, muita gente em casa estudando, fazendo cursos online, então a internet está muito sobrecarregada. Até a Ivy, uma aluna minha, falou, vamos usar também com parcimônia para que todo mundo possa se beneficiar, porque realmente agora esse é o novo convívio social, né? E eu percebi também, a Bel me contou que muitas pessoas estão fazendo live às 8 horas da noite, então é um horário meio de pico. Portanto, eu passei para as 10 da noite, eu acho que é um pouco tarde, fiquei meio receosa pelos meus amigos de Lisboa, porque ali é mais tarde ainda. Mas como eu tô deixando gravada no YouTube, não tem problema, porque aí vocês podem ver depois quando perderem por aqui. Agora, como a gente tá mais em casa, de repente, imagino que as pessoas possam acordar um pouquinho mais tarde, e aí de repente fica legal esse horário, né? Vocês saem daqui às 11, vão dormir já numa frequência mais elevada, isso já entra nos meridianos mais profundos quando vocês chegam na fase teta do sono, e de repente o efeito pode ser até melhor. Essa história, que é uma bobagem, nessa coisa da mudança, mas ela me trouxe um conflito interno, porque eu sou muito certinha. Quando eu me comprometo com alguma coisa, eu me cobro muito. E como eu estava comprometida com vocês às 20 horas, eu entrei num conflito. E agora? Mudo, né? Fiz só 2 dias de live, mal comecei, já vou mudar. E aí eu decidi que esse ia ser o tema de hoje. A flexibilidade, né, versus a intolerância, versus a rigidez. Esse é o momento da gente treinar a flexibilidade, a adaptabilidade, né? Se nós não formos flexíveis e adaptáveis agora, quanto mais nós formos rígidos e quisermos ter o controle daquilo que é incontrolável, mudar uma realidade que é imutável, né, que tem que esperar o seu tempo, mas a gente sofre. E aí eu resolvi então trocar esse horário. Sejam todos muito bem-vindos e espero que seja bom para todo mundo. E pensando nisso também, eu resolvi trocar o nome do programa. Quando eu decidi criar esse programa, que foi no impulso, como eu contei ontem, eu estava vendo a live da Ana Raia, e a Ana Raia falou sobre criar essa rede de apoio, e eu instantaneamente resolvi fazer. Eu pensei num nome muito rápido, nem me conectei com a fonte, eu pus um nome rápido, eu falei, sobre o que eu quero dizer? Eu quero falar sobre os novos desafios, né, desse momento. Então eu pus lá, como que é, Lê? Eu nem lembro o nome, porque ele ainda não ressoa comigo, eu não consigo nem lembrar. Como que é o nome que eu dei pro programa? O antigo? O agora, o antigo, o que tava valendo até hoje. Desafios de uma nova realidade. Na verdade, essa é a intenção do programa, né? Mas eu acho que hoje eu coloquei uma hashtag no YouTube e me ressoou melhor. Então o programa a partir de agora vai chamar Somos Todos Um. O que fica melhor? Eu tive que me trabalhar para aceitar, olha como eu ainda sou exigente comigo, intransigente comigo, porque isso virou um issue, assim, eu tive que me trabalhar para aceitar essa mudança, porque eu já comecei a me julgar. Meu Deus, acabei de lançar o programa 2 dias, agora muda horário, muda nome. E aí eu falei, calma, tá tudo bem, né? É o momento da adaptação, todo mundo tá tendo que se adaptar. Todo mundo agora tá tendo que pegar o seu limão para fazer a sua limonada, então tá tudo certo. Na hora que eu saio daquele lugar da separação, a ameaça desaparece. Na hora que eu retorno pro todo e falo, estamos todos no mesmo barco e tá tudo certo se eu mudar de ideia, e tá tudo certo se eu flexibilizar, eu perco medo. E aí que eu decidi então fazer essa mudança. É só uma coisinha boba, mas que mostra como que a gente pode ir trabalhando na nossa mente, como às vezes a gente cria um problema tão grande, né, por nada. Por causa de uma mudança de horário, por causa de uma mudança de nome, a gente fica se martirizando. E pior, quando a gente não aceita a própria mudança, aí a gente se torna intolerante com o outro.
com aquele que muda. Se eu ficar retendo essa mudança dentro de mim, se eu ficar, por exemplo, não vou mudar, eu dei a minha palavra, o programa vai ter que ser às 8 e eu não vou mudar o nome porque eu vou ser julgada, se eu for intransigente comigo, o que vai acontecer? Eu vou ser exigente com todos os outros, né? Se eu não me permitir flexibilizar, eu não permito que o outro flexibilize. E aí qualquer pessoa que aparece na minha frente e que é mais tranquila, ou que muda de ideia, ou que se compromete comigo e depois fala que não pode, eu vou ficar extremamente ofendida, eu vou ficar extremamente intolerante, posso ter uma reação muito maior do que o tamanho da questão, simplesmente porque eu sou intolerante comigo e aí eu projeto no outro. É assim que nós criamos a intolerância. Na evolução, uns dizem que foi o Darwin que disse, outros dizem que não foi o Darwin, não interessa quem falou, mas a gente já entende, é fácil perceber que na evolução, quem fica, quem sobrevive, não é necessariamente o mais forte, é o mais adaptável. Nós estamos passando por um momento de transição, um momento que para muitos vai ser muito duro. Então tenham sempre em mente que quem fica, quem sobrevive, é o mais adaptável. E adaptabilidade é uma coisa que a gente trabalha dentro. A gente treina a nossa mente para sermos adaptáveis. Nós temos programas ancestrais muito engessados, muito arraigados, da ideia de separação que faz com que a gente sempre julgue, os próprios preconceitos. A gente já nasce em famílias que às vezes têm desafetos com outras pessoas, com outras etnias. E isso tudo vai trazendo para a gente uma sensação de que o outro atrapalha, de que o outro é uma ameaça, né? Então, quanto mais a gente vai trazendo à tona a verdade, e a verdade é o que eu falei nos 2 primeiros programas, não há separação, somos todos um. Cada vez que a gente vai ganhando essa consciência, nós vamos aprendendo a desenvolver, né, essa capacidade de tolerância, de paciência, de empatia, acolhimento e compaixão com o outro, que são os passos para chegar depois no amor incondicional, né? A gente começa treinando a mente, vem aquele primeiro impulso, a gente treina a mente através da consciência, depois e com isso a gente desenvolve o autocontrole, a autocompaixão, né? Para aí sim, imbuídos de autocompaixão, de autoaceitação, a gente poder estender isso ao outro. E aí, através da empatia, a gente estende essa compaixão ao outro e desenvolve o amor incondicional. Esse é o caminho. E foi muito engraçado, porque quando eu contei para Helena, minha filha, que eu ia fazer uma live hoje falando sobre intolerância, sobre rigidez, né? Ela instantaneamente falou, ai, que bom, você precisava ouvir sua live. E aí eu caí na real como às vezes eu sou intransigente, como eu ainda sou intolerante, mesmo me trabalhando, como essas coisas são bem difíceis às vezes, né? E quando a gente vê, a gente está num padrão automático, a gente está reproduzindo padrões antigos, familiares e comportamentais, e por isso, orai e vigiai. Eu vou começar falando sobre 2 notícias que eu vi hoje. Por que é tão importante a gente falar sobre a intolerância? Porque nesse momento que as pessoas estão num salve-se quem puder, que as pessoas estão no medo, né? Elas estão muito propensas à intolerância. Os nervos estão à flor da pele, as pessoas estão querendo encontrar um culpado. As pessoas não, né? Quem tá num nível de consciência menor, quem tá numa vibração menor. Então nós vamos ver muitas manifestações de intolerância. Nós não podemos nos identificar com essa intolerância. Para eu sair da Matrix, eu preciso olhar para ela, entender o jogo, entender o que está acontecendo, né? Ter compaixão por tudo isso e não me identificar com esse jogo, porque senão eu sou dominado facilmente. Eu recebi hoje do meu namorado uma notícia que em Angola, no mercado, eles anunciaram uma lista numas redes sociais, na internet, teve acho que os primeiros casos de corona lá em Angola hoje, colocaram uma lista na internet de portugueses que estavam em Angola e que supostamente teriam levado o vírus para lá. Uma moça que trabalha lá, que está morando em Angola desde janeiro, que ela é uma secretária de uma escola, de um colégio português lá. Ela foi agredida dentro de um supermercado e teve traumatismo craniano.
Aqui no Brasil, eu vi notícias também aqui em São Paulo de profissionais da área da saúde que saíram de branco, estão trabalhando muito e saíram de branco, vestidos de branco dos seus trabalhos para pegarem o metrô e foram agredidos também. Então, a gente vai ver isso cada vez mais, né? Se o pânico generalizar, as pessoas daqui a pouco vão se matar por causa de um saco de arroz. Muitas pessoas também podem aproveitar isso tudo, né, para saírem às ruas e manifestarem sua indignação com as coisas. Começou aquele movimento, não sei nem como tá isso, porque eu sou meio alheia, não acompanho muito as notícias na televisão, mas tinha começado um movimento aí de panelão contra o Bolsonaro. Eu sou partidária, não tô aqui fazendo qualquer tipo de defesa ou de campanha, mas a gente tem que olhar que esse é um momento de união. Quem ficar na separação vai sofrer. Vamos entender como que seria a nossa vida sem a intolerância. Se nós olhássemos para o outro com um olhar mais compassivo, se nós olhássemos para o outro com um olhar mais amoroso, nós poderíamos construir com a nossa criatividade, porque somos seres criativos, somos a imagem e semelhança do Criador, nós poderíamos construir muitas soluções. O ser humano é muito criativo. Eu vou ler agora para vocês um pedacinho de um livro muito maravilhoso que eu amo, que é o livro de Urântia, tá? Esse é um estudo de uma vida. Eu leio esse livro desde muitos anos. É um livro que tem 2.097 páginas. Ele é escrito em documentos. Não vou contar a história desse livro agora, a gente pode fazer uma live só para falar desse livro, mas ele é o meu livro de cabeceira. É um livro que eu estudo, eu tenho esse estudo, é um estudo que nunca acaba, que cada vez que eu leio eu aprofundo mais e entendo mais, e é fabuloso. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é toda uma fala de cosmologia, fala de Deus, de quem é esse Deus, né? Como ele se divide, quem são as pessoas de Deus, como isso está configurado. A segunda parte fala do universo, da formação dos universos, porque são muitos universos. Depois a terceira parte fala da história de Urântia. Urântia é o nome do nosso planeta para o cosmos, né? Aqui a gente chama de Terra, mas no cosmos ele é chamado de Urântia e conta toda a história de Urântia, desde a formação até o início da vida, até os dias de hoje, fala de todas as filosofias, de todas as religiões. E a última parte, que é a mais sensacional, é a que conta a história da vida de Jesus. E mostra um Jesus homem, um Jesus humano, contando todos os episódios de todos os anos de vida, desde o primeiro ano, desde que o nascimento dele foi anunciado a Maria, até o dia da crucificação e depois, e a ressurreição, e tudo que aconteceu depois, e a gente vai entender direitinho aqui quem é esse Jesus, esse Cristo. Não é uma verdade absoluta, nada é uma verdade absoluta. Tudo é uma crença, tudo depende daquilo que faz sentido para você. Isso aqui faz muito sentido para mim. É um livro que une física, filosofia, ciência, espiritualidade, não é uma religião. É um livro que conta toda a história, te traz todas as respostas, e apesar de você poder, se você pegar isoladamente, poder parecer alguma coisa fantasiosa, tudo nele próprio se justifica. A ciência já trouxe muitas descobertas depois do lançamento desse livro, que o livro contava há muitos anos atrás, e só depois a ciência e a arqueologia foram descobrindo. Dizem que esse livro é uma revelação para mais de 1000 anos. Então, muitas coisas nele, a nossa mente e a nossa ciência ainda não permitem que a gente compreenda profundamente, mas do que dá para compreender daqui, tudo faz sentido, nada fica sem resposta. É realmente um livro fabuloso, de uma leitura difícil. Eles sugerem que as pessoas leiam esse livro em grupos de estudo. Mas é isso, é um livro que faz muito sentido. E quando o Theta Healing chegou nas minhas mãos, ele fez muito sentido porque ele era muito congruente com as ideias desse livro.
Theta Healing é uma técnica terapêutica, uma filosofia de vida, e esse livro conta a história. Eu vou ler só um pedacinho dele, porque fala sobre intolerância. Não fala especificamente de intolerância, mas eu achei bonito. E a gente tem umas coisas legais para tirar daqui. Eu relutei um pouco para falar de algumas coisas e para abrir algumas coisas do livro Durante aqui. Porque em alguns momentos eu ficava pensando que as pessoas poderiam me achar doida. Ou algumas pessoas que são um pouco mais céticas. Pessoas muito céticas às vezes duvidam e aí poderiam perder esse contato comigo. E, enfim, eu também me trabalhei nesse sentido, porque eu acho que é um momento que a informação tem que ser trazida. E quem tiver ouvidos ouvirá, quem tiver olhos verá, e quem não tiver preparado para essa informação, tá tudo certo também. Tem muitas outras pessoas fazendo incríveis trabalhos por aí e que podem ser acessados, e tem para todos os níveis de consciência e para todos os níveis de crença, tá? Não é nada demais o que eu vou falar aqui, mas tem gente que se incomoda. Vou falar de alguns seres chamados serafins. Os anjos e os serafins, eles são descritos na história desde que a história é história. O judaísmo fala, a Bíblia fala, né? Muitas religiões descrevem esses seres seráficos. E o livro de Urântia fala muito. Então, eu vou ler aqui e vou explicando um pouquinho, porque eu acho que tem uma mensagem interessante. Os anjos não invadem o santuário da mente humana. Eles não manipulam a vontade dos mortais, nem fazem contato direto com os ajustadores residentes. Eu vou só explicar porque esse livro tem algumas expressões que são só daqui. Ajustadores residentes, entendam como espírito, como a centelha divina, como o fragmento divino que habita em cada um de nós, tá? São os ajustadores do pensamento ou ajustadores residentes. Os guardiães do destino, que são esses anjos que guardam o nosso destino, que acompanham a gente do início ao fim, influenciam-vos de todas as maneiras possíveis, coerentes com a dignidade da vossa personalidade. Sob nenhuma circunstância, esses anjos interferem com a ação livre da vontade humana, ou seja, eles são a nossa equipe aqui em Urântia, aqui na Terra. Uma equipe que já acordou com a gente vir fazer esse trabalho em equipe aqui. Só que quando a gente vem para cá, a gente esquece o ser de poder que nós somos. Então eles estão aqui para auxiliar, para salvaguardar a nossa vida, só que eles jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio. Só quem pode interferir na história aqui da matéria é quem está na matéria, somos nós. Mas essa equipe funciona num aspecto invisível, mas tão real ou mais do que nós mesmos aqui, porque é um trabalho coletivo. Nem tem os anjos ou qualquer outra ordem de personalidades no universo. Quem estuda o Theta Healing sabe que a gente tem muitos níveis de seres de poder, que são os seres do quinto plano. Então, quando a gente fala de outra ordem aqui de personalidades do universo, estamos falando de outros seres também que para os nossos olhos, para esse aparato fisiológico, são invisíveis, né? Porque eles estão em outra vibração. Mas esses seres todos, ou qualquer outra ordem, eles não têm poder ou autoridade para limitar ou cercear as prerrogativas da escolha humana, ou seja, o livre-arbítrio é seu. Os anjos estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós que figurativamente choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Os serafins não derramam lágrimas físicas, eles não têm corpos físicos, nem possuem asas. Efetivamente, porém, eles têm emoções espirituais e experimentam sensações e sentimentos de uma natureza espiritual comparável, de certo modo, às emoções humanas. Os serafins atuam em vosso favor, olha que importante. Os serafins atuam em vosso favor, independentemente do vosso apelo direto.
Eles estão executando os mandados dos seus superiores e assim funcionam apesar dos vossos caprichos ou da inconstância do vosso estado de ânimo. Isso não implica que vós não possais fazer com que a tarefa deles fique mais fácil ou mais difícil, mas significa sim que os anjos não se ocupam diretamente dos vossos apelos, nem do que pedes nas vossas preces. Então imagina assim, você está lá no quinto plano, você é um ser de poder, né? Quando eu falo quinto plano, isso é um conceito de Theta Healing, mas você está lá no seu ser maior, porque pra gente no Theta e aqui no livro também, né? Essa existência nossa aqui na Terra, em Urântia, é um destacamento da nossa alma. Existe uma parte maior nossa, né? Que sabe realmente a verdade, que está fora, vamos supor, dessa quarentena, porque o nosso planeta, segundo esse livro, está em quarentena, está fechado no universo, mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois. Mas esse lugar mais elevado nosso, ele sabe o que a gente veio fazer aqui. Todo mundo vem aqui com uma missão. A sua missão pode ser gerar um filho, pode ser fazer parte de uma empresa que faz parte dessa história, pode ser ajudar pessoas, não importa, todo mundo tem um propósito de ser aqui. Essa parte sua maior conhece esse propósito. E isso que vem pra cá, imagina que você tem uma parte sua maior que tá lá no quinto plano, que é o seu verdadeiro ser de poder. E que ele tá jogando um videogame. O que tá aqui é só o bonequinho do videogame. Existe um eu superior, existe uma parte sua maior que sabe exatamente o que é para fazer aqui, mas o bonequinho do videogame não sabe. O bonequinho do videogame está aqui identificado com a Matrix e com as ilusões da Matrix. Então, quando você vem aqui, e aqui é um lugar denso, é um lugar cheio de riscos e de perigos, e você vem para aprender a desenvolver as virtudes através da escolha, você vem com uma equipe toda para te ajudar na sua missão. E esses anjos estão aqui para te proteger. Eles são a sua equipe, mas eles nunca vão interferir na sua decisão. Mas eles vão dar um jeitinho, tudo que eles podem fazer, porque eles te amam muito, eles vão dar um jeitinho para te ajudar aqui. Mas ele está te ajudando na sua missão. Veja bem, na missão que você combinou com eles antes de vir para cá. E não naquilo que você aqui, que o seu eguinho aqui quer. Não adianta ficar pedindo pro anjo, por favor, me ajuda a comprar aquela mansão, tá? Porque se o anjo perceber que é melhor ele fazer você tropeçar e quebrar a perna agora para você rever algumas coisas na sua vida, é assim que ele te ajuda. Não é necessariamente te ajudando a comprar a casinha que você quer. Ficou claro? Mas o que eu achei bonito aqui é isso, né? Perceber como eles ficam tristes, como eles praticamente choram, claro que sem lágrimas, do jeito deles, com a nossa intolerância voluntariosa e a nossa teimosia. E aí eu pergunto, por que que nós somos tão teimosos? Por que que nós somos tão intolerantes? A intolerância, ela vem de um lugar de medo, ela vem de uma ideia, de uma sensação de separação. Por isso que eu quis fazer ontem aquela live com tantos exercícios, né? Pra gente entender que somos todos uma fonte, uma coisa só. Porque quando eu venho pra cá e eu me destaco e eu me separo, eu acredito que me separo do todo, eu esqueço que eu sou um com o todo, eu passo a ter medo. Um medo que é natural do animal para sua proteção, né? Só que esse medo vai ficando exacerbado quando a gente se identifica com o ego e vai ficando irreal. Então, eu acabo projetando esse medo para onde eu não deveria. Eu não uso mais o medo só para me salvar de situações difíceis, de predadores, como era no início da humanidade. Tudo para mim vira uma ameaça. Então, um concorrente é uma ameaça, uma pessoa que faz um trabalho como o meu é uma ameaça, um partido político da oposição é uma ameaça, tudo é uma ameaça, porque eu estou tão identificada com essa separação que o outro só vai me atrapalhar ou me ameaçar. Então, só quem concorda comigo, só quem faz do jeitinho que eu gosto é que eu tolero. Às vezes nem tolero, né? Às vezes nós somos intolerantes até com quem a gente ama. Por que que nós somos tão intolerantes, né? Vamos parar para pensar.
A intolerância ela vem do medo, ela vem de uma sensação de muita insegurança. Porque eu sou tão inseguro nas minhas crenças e nas minhas convicções, no fundo eu sou tão inseguro que eu preciso me firmar com muita força. Aí eu fico intolerante. Então, quanto mais eu fortaleço que tá tudo conectado, que a minha verdade não é uma verdade única, que cada um tem um olhar, cada um tem uma verdade, mais eu consigo deixar essa intolerância. Né? Princípio básico do Theta Healing. Não tem certo, não tem errado. Cada ser humano tem um sistema de crenças. O sistema de crenças de cada ser humano é formado, né? Esse paradigma é formado de acordo com as crenças que ele tem, das sinapses que ele faz durante a vida, com as crenças que ele recebe da ancestralidade, com as crenças que ele recebe do entorno do inconsciente coletivo e do que ele já traz de aprendizado de alma. Isso vai formar um paradigma, um sistema de crenças, que é a lente pela qual cada ser enxerga a vida. Então, olha que interessante, são 7 bilhões de habitantes, isso num único planeta, porque se a gente parar para pensar que tem muitos outros habitados, ninguém tem uma íris igual, ninguém tem um olhar igual, ninguém tem uma história igual, ninguém tem a mesma vivência no mesmo tempo, no mesmo espaço, com a mesma genética, com a mesma personalidade. Portanto, não tem certo e errado, tem visões, tem pontos de vistas diferentes, né? O sistema de crenças é a ótica pela qual eu enxergo o mundo. E sendo assim, o nosso maior desafio aqui é entender que a gente acha que a ótica do outro exclui, mas se a gente começar a perceber que a ótica do outro simplesmente é olhar de um pontinho diferente aquela verdade, fica muito mais fácil, porque todos somos únicos e unidos na criação. Nenhuma digital é igual, exatamente. E bicorporiedade, você acredita? O que você entende por bicorporiedade? Eu acredito que nós somos seres multidimensionais, isso eu tenho certeza absoluta, eu vivo isso no meu dia a dia. Nós somos seres multidimensionais, sim. É isso que você está chamando de bicorporiedade, Eric? Boa noite, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga. Eu sou terapeuta de Theta Healing, instrutora dessa técnica e uma buscadora, uma estudiosa há muitos anos, né? Eu nasci filha de um médico psiquiatra e desde pequena eu busco e estudo por conta própria as questões da mente e filosofia e espiritualidade, mas eu não sou psicóloga. Bicorporiedade é uma pessoa poder ter 2 corpos. Tá. Eu acredito que uma pessoa, deixa eu pensar. Depende do que você está chamando de pessoa, Eric. Então eu vou falar no que eu acredito. Uma pessoa não tem 2 corpos. O que eu acredito é que uma alma tem muitos destacamentos, ou seja, uma mesma alma está experienciando ao mesmo tempo vários destacamentos, várias pessoas. E para a alma não tem passado, presente e futuro, ela está experienciando tudo ao mesmo tempo. Só que as leis que regem o nosso plano, a nossa terceira dimensão, nos trazem a sensação de linearidade, de passado, presente e futuro. Então nós ficamos com a sensação de que tivemos vidas passadas e que teremos vidas futuras, mas na verdade a alma se destaca em várias experiências ao mesmo tempo. Isso é um conceito muito quântico e que a gente pode falar uma live bem sobre isso, sobre esses destacamentos de alma, tá? Então você acredita em bicorporeidade? Se esse é o conceito, sim, acredito. Muito obrigado, prazer, Fernando. Você é muito linda, parabéns pela elegância. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada. Elegante, mas o esmalte aqui na quarentena tá acabado. A intolerância muitas vezes vem também, além de ser pelo medo da ameaça do outro, que vem dessa sensação de separação, ela também vem de algum aspecto nosso que nós reprimimos. Então, como eu estava falando no começo da live, se eu reprimo em mim
Se eu sou muito dura comigo, se eu sou muito perfeccionista comigo, eu vou me tornar muito dura e perfeccionista com o mundo. Ou seja, a intolerância que eu projeto no outro nada mais é do que a intolerância que eu tenho em relação a mim. Porque o outro desperta em mim um aspecto que eu seguro, um aspecto que eu não tenho bem trabalhado, que eu estou reprimindo. E por conta disso, eu vou desviar toda essa raiva que é de mim, né? Que é da minha própria repressão, para o outro. E nós temos crenças antigas, né, que já estão no nosso sistema, e o nosso próprio sistema imunológico também tem essa crença, vamos dizer assim, de que o ataque é a melhor defesa. Se eu acredito que o ataque é a melhor defesa, olha só, o nosso corpo já prevê essa crença, olha como ela é forte na gente, né? Como que o seu sistema imunológico se defende? Atacando. Se entra um agente externo, o seu sistema imunológico vai atacar, né? Vai fagocitar uma bactéria, vai atacar. Antes que ele seja atacado, é para se defender. Então, essa é uma crença que já está até na nossa biologia, percebe? E está na nossa ancestralidade, quando o homem a gente muitas vezes tem que atacar para defender, mas nem sempre. E se a gente ficar agindo mecanicamente através dessa crença, a gente vai ficar super reagindo muitas vezes, porque o problema não é deixar de atacar quando você tem que defender. O problema é você acreditar o tempo inteiro que tem que se defender. Às vezes a defesa precisa de um ataque, mas quem diz que você precisa se defender de alguém que tem uma ideia diferente da sua? Quem diz que você precisa se defender de alguém que não se comporta como você? Você não precisa se defender dessas pessoas, portanto você não precisa atacar. Tá vendo de onde vem a intolerância? E aí, ela vem também de uma infantilidade nossa de não querer assumir a responsabilidade da vida, né? Porque eu olho para esse país, eu olho para tudo que está acontecendo e aí eu preciso achar um culpado. Então eu vou culpar o banco, eu vou culpar os ricos, eu vou culpar o governo. Óbvio que eles não têm gerido isso tudo muito bem, mas estamos todos na correção. Tudo faz parte de um esquema. Mas se eu ficar só atacando, só intolerante, eu não estou produzindo. Então, um bom exemplo é você pensar num funcionário dentro de uma empresa. Se esse funcionário fica com muita raiva do chefe e fica só reclamando, uma hora ele perde emprego e continua reclamando que o cara era um sacana e ainda tirou o emprego dele. Se esse funcionário vê o que está errado na empresa, cria uma solução e, em vez de reclamar, leva essa solução, ele pode ser promovido, ele pode fazer um bem para a empresa. É claro que a gente tem que separar o joio do trigo, é claro que não deve haver impunidade, mas a gente também tem que parar de apenas culpabilizar e não fazermos a nossa parte. Tem perguntas, Lê? Tem. Bárbara, quem culpa se livra da culpa? Gostei. Você, com ou sem esmalte, uma mulher maravilhosa. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Tatiane, devido a uma intolerância, estou com um torcicolo que não passa nunca. Tati, linda, saudade, querida. Claro, né? A intolerância, ela vem da rigidez. Então, e essa rigidez que eu tô projetando no outro é comigo mesmo. Olha como é tenso ser tolerante, né? Olha aqui, tensionou o músculo. Tati, é perfeita essa sua leitura e o corpo manifesta instantaneamente o que está acontecendo. Então, por isso que o negócio é flexibilizar, né? Vamos nos nossos exercícios também incluir aí alongamento, vamos criar o hábito de espreguiçar de manhã. Olha para um bebezinho recém-nascido, ninguém ensinou para ele. O bebê recém-nascido vive se espreguiçando, vive se alongando. A gente já acorda travado, né? Levanta, abre o olho, pula da cama e vai ficando tenso. Então, a coisa de dentro para fora é de fora para dentro, né? Vamos flexibilizar, vamos fazer alongamento, fazer yoga, fazer tai chi e vamos dançar, vamos brincar com a vida. Quem culpa se livra da culpa? Jamais, Bárbara, jamais, né? Quem culpa não se livra da culpa. Quem culpa está transferindo
uma culpa ou tá transferindo alguma coisa que reprimiu em si, né? Agora, é claro que a gente vê as injustiças, gente, eu não tô dizendo aqui que as injustiças não devam ser reparadas, as leis dos homens devem ser cumpridas, mas o que a gente tem que tomar cuidado é para não passar uma vida inteira na crítica, na intolerância, na culpa, porque isso paralisa. Isso não leva a sociedade adiante. Lembra que eu falei no começo da live? Na evolução, não é o mais forte, né? Não é para ser forte porque você é rígido, não é o mais forte que fica. Quem fica é o mais adaptável. E não dá para ser adaptável sem ser flexível. O que é rígido não é adaptável. Bom, é isso. A gente vai encerrar agora com uma meditação meio digging. Eu quero que vocês pensem agora, antes da gente começar, em alguma situação, alguma característica de alguém, algum tipo de situação, qualquer coisa que traga para vocês, que vocês percebam que traz uma intolerância. A que vocês são intolerantes? O que te tira do sério? O que te faz reagir com intolerância? Fecha os olhos e relaxa. Manda energia para o centro da Terra e traz uma energia limpa da Terra, do centro da Terra, que vai subindo pelas pernas, joelhos, coxas, quadris, por toda a coluna até o topo da cabeça e projetando uma linda bola de luz no topo da cabeça. Entra nessa bola e vai subindo, 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 sobe além do céu, além das nuvens, além do sistema solar, sobe, sobe, sobe por todo o universo, vai além do universo e atravessa lindas camadas de luzes intercaladas, claras, escuras, claras, continua subindo, 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 atravessa uma camada dourada. Sobe por essa camada, vai além dela, entra agora numa camada que parece uma substância gelatinosa multicolorida, sobe por ela, vai além dessa camada e chega numa espécie de névoa, de nuvem rosa que vai levando a sua bola para um pontinho de luz branca. E quando esse pontinho vai se aproximando, você vê que vem de uma janela e você entra por essa janela na sua bola e vai subindo, 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 nesse lugar que só tem essa luz branca, cintilante, iridescente. Sobe mais um pouco, sobe, 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 sobe e percebe que a sua bola vai se desfazendo nessa energia branca perolada e que essa energia sutil e intensa começa a entrar por cada poro do teu corpo, da tua pele, vai entrando nas camadas mais profundas do teu ser, entra nas células, nas moléculas, nos átomos, no subátomo, no quark. E você vai se expandindo nessa luz, nessa energia, até que você já nem sente mais o limite entre o teu corpo e essa luz. E nesse lugar, você vai imaginar a situação que você escolheu. Pensa naquela situação que a gente combinou no começo, aquilo que te traz intolerância. Qualquer coisa. Eu sou intolerante ao som do barulho de alguém mastigando do meu lado. Eu sou intolerante à injustiça. Eu sou intolerante à gritaria. Percebe? Vai vendo dentro de você. O que você não tolera? Eu sou intolerante a pessoas folgadas. Eu sou intolerante a pessoas muito alegres, muito festivas. O que você é intolerante? A quê? A quem? E agora imagina que você está vivendo essa situação. Imagina que isso esteja acontecendo agora. Se coloca nessa cena, onde você sofre essa intolerância. E
pergunta para você mesmo, o que aconteceria se você aceitasse isso na sua vida sem intolerância, sem essa super reação? O que poderia acontecer de pior? Vê que o Criador te traz. E agora, pergunta para você qual é o pior disso. Pega essa pior situação de viver aquilo que você não tolera e vai perguntando o que é o pior disso. Pergunta o que é o pior, o que é o pior, até que você vai chegar numa sensação, num sentimento. E quando você chegar no sentimento, na sensação, na pior sensação ou sentimento que essa situação pode trazer para você, você vai subir mais e mais e mais lá na fonte criadora e perguntar: Criador, me mostra quando foi a primeira vez na minha vida que eu vivi essa sensação, esse sentimento, e vê o que ele te traz. E agora, você vai subir de novo no Criador e perguntar: Criador, com tudo que isso tenha me trazido sofrimento, com tudo que isso tenha me trazido essa sensação ruim, o que eu aprendi? O que eu desenvolvi a partir disso? Que tipo de habilidades ou de virtudes para minha alma eu desenvolvi para lidar com essa sensação? E ver o que ele te conta. E agora, você vai dizer: Criador, ensina para mim como que é manter essa virtude, potencializar essa virtude, esse aprendizado que eu aprendi com esse desafio, com aquilo que eu não tolerava. Ensina agora para as minhas células como é manter esse aprendizado, esse ganho, sem mais precisar ter essa reação de intolerância nessas situações. E deixa o Criador trazer para você essa energia. Agora você vai fechar a sua mão, é como se fosse fechar por um soquinho. E você vai começar a bater na região do timo, perto do peito, do coração, no meio do peito, intencionando, Criador, que toda energia desse choque, desse trauma, dessa sensação de desconforto que ficou presa aqui, desse medo, dessa insegurança, disso que eu acessei, que serviu para eu desenvolver essas virtudes, que isso se desprenda daqui, de onde ficou instalado, e seja enviado para a luz de Deus para ser transformado. Sente essa energia sair daí, sente ela se desprender daí e ser enviada para a luz de Deus. E percebe essa energia transmutando na luz do Criador
e voltando para você pelo topo da cabeça como uma energia azul clara, cheia de partículas brilhantes, que vem te preenchendo do topo da cabeça até a sola dos pés, com a consciência de que você já sabe a sensação de viver sem intolerância em relação a essa situação. Que você já sabe viver e que é seguro viver sem intolerância em relação a essa sensação ou a essa pessoa, mantendo os ganhos e os benefícios que você teve com esse aprendizado. E agora, para finalizar, você me permite enviar a você uma cachoeira de amor incondicional muito límpida, cheia de partículas dessa nova consciência que entram pela sua corrente sanguínea, por tudo que você é. Essa cachoeira que vai te enxaguando, te limpando e levando todo o residual que não serve mais lá para o centro da Terra. Permite? Diga sim. E que venha sendo trazida uma energia nova do centro da Terra para você, entrando novamente pela sola dos pés, percorrendo as pernas, a coluna até o topo da cabeça e voltando para o teu coração, expandindo em amor para dentro de tudo que você é e para fora, para tudo que você cria e manifesta. E lentamente vai movimentando os seus dedos das mãos, dos pés e abrindo os olhos. Ótimo. Perfeito. Pessoal, gratidão. Tamo juntos. E amanhã a gente se encontra aqui às 10 da noite. Um beijão. Arro.